Olá, hoje é dia 15 de julho de 2022 e tá na hora da gente ver as manchetes dos jornais, quais são os assuntos que estão hoje dominando o noticiário nacional. Começando pelos jornais baianos, vamos aqui com o jornal Correio. Poder para comprar alimentos cai 66% em Salvador e Lauro, chamado poder de compra, né? Olha aqui que situação. Com R$ 100, consumidores levam apenas um terço dos itens que compravam em 2018. A cesta básica encareceu 80% no período. É isso que a gente sente, né? Pega bota meia dúzia de coisas no carrinho e dá R$ 100. Gasta mais dinheiro e o carrinho vai ficando mais vazio. Falta de ônibus gera aglomerações, é a manchete no jornal à tarde. Para prevenir Covid, o Conselho Estadual da Saúde pede que a Prefeitura cumpra acordo e mais coletivos circulem. É um problema, isso porque você vê aqui, por exemplo, esse jornal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ocupação passa dos 90% em 6 hospitais da região e acende o alerta. Olha, 90%. Em 3 municípios, a lotação já atingiu os 100%, 3 municípios daquela região. Doenças crônicas e respiratórias são as principais causas para a demanda. É Covid e algumas outras coisas também, porque a doença está aí, a doença não dá trégua. Aliás, ontem eu comentava sobre a informação que a Prefeitura divulgou do quadro atual da Covid em Feira de Santana e que houve um erro bem grosseiro na conta. Feira de Santana tem aumento em quase 80% dos casos da Covid, que o número não é esse. Você teve, em 13 dias de julho, 3.189 casos, enquanto no mês de junho inteiro, 1.177 casos. Esse é o texto divulgado pela Prefeitura, que conclui o parágrafo dizendo representa um aumento de 79%. Ora, se você tem 1.000, vamos fazer a conta com um número redondo para ficar mais fácil. Se você tem 1.000 e passa para 2.000, você já tem aí um aumento de 100%. Mas não passou para 2.000, passou para 3.000 casos. Então, é um aumento que, na verdade, foi de 171%. Mas alguém fez a conta errada e essa informação se espalha. O problema é esse. A Prefeitura envia a informação é uma informação oficial, o pessoal não para fazer conta e vai crescendo. E aí é um site da TV Consa, eu acho que é de Conceição da Feira, não sei. Conectado News, de Feira de Santana, cresce o número de casos da Covid em feira, aumento de 79%. O Protagonista, site de Feira de Santana, Covid cresce 80% em feira. O site é conduzido pelo Augusto Ferreira. E o maior de todos, o Acorda Cidade, também embarca na informação errada. Feira tem aumento em quase 80% dos casos da Covid. Bem, independente do erro na conta da porcentagem, é importante ressaltar: de 1.177 casos no mês inteiro, passamos a 3.189 em menos de 15 dias. Esse é o quadro. Quadro preocupante porque é uma elevação significativa demais. Agora, felizmente, não estão ocorrendo as internações. Prosseguindo aqui, jornal O Globo, essa sexta-feira, 15 de julho, com Bolsonaro em tom de campanha, Congresso promulga a PEC eleitoral. Inclusive, o presidente citou no discurso dele, aqui não é normal o presidente ir para o Congresso promulgar PEC. Mas como a PEC é uma tentativa de impulsionar o índice de Bolsonaro nas pesquisas e deve funcionar, ele foi e ainda fez discurso citando o nosso Nordeste e acenos às mulheres nesse ato sobre o pacote de benefícios sociais, que veio junto com um estado de emergência para justificar, para ele não ser enquadrado na lei eleitoral.
Novo adicional pode engordar salários no Ministério Público em até R$11 mil. É a manchete do jornal O Estado de São Paulo. Agora veja, o valor seria pago a procuradores e promotores com processos acumulados em seus gabinetes. Conselho Nacional, ou seja, está ganhando um prêmio por trabalhar. Tem muito trabalho? Então tem que receber muito mais. Já pensou se fosse assim? Para todo mundo? Mas eles podem tudo. A alta cúpula do comando do Brasil, seja lá quem estiver no governo, tudo pode. O Conselho Nacional do Ministério Público autorizou que procuradores e promotores em todo o país engordem seus vencimentos com um adicional temporário de até 33%. Sabe aqueles temporários que fica definitivo também? Que ninguém duvide de que vai acontecer. A justificativa é o acúmulo de processos. Com isso, um procurador federal que ganha 33 mil mensais e tem casos empilhados em seu gabinete ou que venha a assumir investigações nas férias de colegas poderá receber adicional de até R$11 mil. Caberá a cada Ministério Público, aí que vai ser uma festa, definir as regras de pagamento. O novo benefício pode fazer com que procuradores de primeira instância ganhem mais do que ministros do STF. O salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de R$39 mil. E aí, 11 mil a mais para procuradores e promotores, porque tem muito trabalho. Será que agora, então, em função desse adicional, eles vão zerar essas filas de processos? É muito de se duvidar. Será que ninguém vai combater esse absurdo? Ninguém vai impedir esse absurdo? Bom, é difícil da gente imaginar que isso possa acontecer. Diante do descalabro que a gente tem visto aí nos últimos tempos, onde cada um impõe sua força e faz o que quer. Jornal Folha de São Paulo traz mais um exemplo dos privilégios da cúpula, de quem está lá por cima da carne seca. A Receita impõe 100 anos de sigilo à ação pró-Flávio Bolsonaro. O processo descreve como o órgão escalou funcionários para provar tese da defesa do senador no caso da rachadinha. A Receita Federal trabalhou, sendo um órgão do governo, trabalhou para inocentar o filho do presidente. E agora, esse trabalho está sendo colocado em sigilo de 100 anos. Tudo nesse governo vira um sigilo de 100 anos. É o governo que dizia combater a corrupção. A Receita Federal esteve em Feira de Santana fazendo uma operação contra cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, embora você encontre fácil disponível para vender em qualquer lugar, como no Feiraguai. Então, houve uma operação e apreendeu toda essa mercadoria aí relacionada a cigarros eletrônicos. Foi uma operação que aconteceu simultaneamente na Bahia, no Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. 199 servidores da Receita, que participou também dessa operação, estiveram envolvidos, Brasil afora. Lembrando que agora mesmo, no último dia 6 de julho, a Anvisa fez uma nova reunião em que voltou a confirmar a proibição dos cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos são perigosos para a saúde e a Anvisa entende que eles não devem ser liberados e que essa é a melhor forma de combatê-los, é proibindo. Tenho sempre sérias dúvidas, sérias restrições à eficácia da medida de proibir. Mas eles estão proibidos e daí essa operação que ocorreu no Feiraguai, em Feira de Santana, e ocorreu Brasil afora nessa quinta-feira, dia 14 de julho.
Agora, uma coisa que é exclusiva de Feira de Santana, não está no Brasil todo, mas está em alguns lugares, eu falei até errado, não é exclusiva não, porque o senhor Elias Tergilene já teve problemas também em outros lugares do país com essa conversa de shopping popular. E ontem, os permissionários do shopping popular, como mostra aí o Acorda Cidade, tiveram que fazer nova manifestação, embora não tenham resolvido nada, após corte de energia nos boxes. Infelizmente, o pessoal ficou sem energia por conta de atraso no pagamento. Só que o atraso de pagamento se deve ao fato de que eles não estão arrecadando o suficiente ali. Parece que há uma disposição, pela condução que se faz desse caso, de levar essas pessoas a abandonar o navio e, quem sabe, liberar para outros que vão chegar com uma estrutura já bem estabelecida, com mais dinheiro em caixa, e vão transformar esse deserto desse shopping popular em um empreendimento comercial rentável, movimentado, porque estrutura para isso ele tem. Só que as pessoas que foram levadas da rua para trabalhar aqui não aguentam pagar uma taxa de R$600. Uma das pessoas entrevistadas pelo Acorda Cidade declarou: a partir desse mês de julho, o movimento é um fracasso, como sempre foi, porque o São João dá aquele fôlego, né? São João teve um movimento mais animador, porém isso não dura, porque o shopping popular não tem ainda movimento suficiente. A entrevistada também falou que o prefeito disse que eles deveriam acionar a justiça, só que o pessoal, como qualquer brasileiro, está ciente de que a justiça demora. E até lá? Eles vão ficar com os boxes fechados porque foi cortada a energia? Eles vão voltar para a rua para trabalhar? Não, a prefeitura não consente que eles voltem para a rua. Vai arranjar um lugar provisório, como alguns têm pedido? Mas que lugar provisório? O lugar é esse. O compromisso da prefeitura ao permitir, ao ajudar a bancar o custo dessa construção, foi de ter um local que viabilizaria a vida dessas pessoas que trabalhavam nas ruas. Porém, não é isso que está acontecendo. Faz parecer que há uma intenção de trocar os permissionários, trocar esses por outros. A estrutura está lá, é uma boa estrutura. Em algum momento isso vai ser grande. O Feiraguai começou com muita resistência dos comerciantes, não queriam ir para lá, mas agora é um lugar de intensa movimentação comercial, que atrai gente da Bahia inteira para comprar. Por que esse shopping maior, mais bem estruturado, não será também? Será. Mas permanece o problema daquelas pessoas que trabalhavam na rua, que foram retiradas pela prefeitura sob a promessa de ter um lugar decente para trabalhar. Essas pessoas aparentemente caíram numa armadilha. O prefeito Colbert Martins arrisca-se a ficar mais queimado com a classe artística em função de uma intervenção ontem do cantor, compositor Jorge de Angélica, muito chateado com o prefeito porque tentou obter uma concessão mínima da prefeitura, que era um som, um apoio mínimo da prefeitura, que era um som para fazer show, e não conseguiu. Então ele fez circular um vídeo contando o caso e dizendo, inclusive, que vai devolver uma honraria concedida pelo município a ele. O que a gente lhe pediu para fazer o projeto Cobra Coral, que tem 7 anos, é um som mínimo, uma besteira, uma merda para a prefeitura de Feira de Santana. O senhor dizer que não tem e mandar alguém me ligar me oferecendo um carro de som. Que é isso, rapaz?
Pare com falsidade, que você me deu a sua medalha, é porque eu sou cantor, sou artista. Tá entendendo? Não quero carro de som, não. Nós não vamos fazer com o seu carro de som, porque não tem motivo, nem precisão de hoje em dia, a gente fazer esse show no mercado de arte com um carro de som. Que falta de respeito essa sua, Cobé Martins. Eu vou devolver sua medalha, viu? E vou comentar na rede que devolvi a sua porcaria, porque eu não toco e nem como de medalha. Vou protocolar lá a sua medalha na prefeitura para você ficar, porque ela não dá para eu vender e comprar e botar alugar um som. Então eu vou devolver sua medalha, porque não é de medalha que artista vive, não. O artista vive de tocar e de ganhar o pão, e ser respeitado, né? Por alguém que se respeita. O senhor não está respeitando a cultura de feira. Não vai acabar não, e nem eu vou desistir, porque o senhor não botou o som. Não surpreende. Não surpreende. Não admira que a cultura não esteja sendo prestigiada no governo Cobé Martins. Afinal, se trata de um governo bolsonarista. Bem, eu tinha uma resistência a chamar o governo de governo bolsonarista, até então, até ontem. Mas saiu uma medida, foi praticada uma ação pelo governo que demonstra claramente que se trata de um governo bolsonarista. Aí vestiu a camisa mesmo do bolsonarismo. Que ação foi essa? Aí atrás de mim a notícia postada pela prefeitura. Procon notifica postos de gasolina para fazer cumprir decreto federal. Olha com o que o Procon de Feira de Santana está preocupado. Preocupado em levar adiante um decreto em que o presidente Bolsonaro transforma os postos de combustíveis do país em instrumentos de propaganda do governo. Ele quer que os postos exibam o preço atual da gasolina, que baixou em função das medidas de redução de impostos que foram implementadas pelo governo federal e também forçou os estaduais a fazer o mesmo, numa ação que eu considero boa, correta, necessária, mas não se pode considerar correto que os postos agora sejam obrigados a agir como garoto propaganda do governo. Olha aí, como é que o cara vai botar aqui é o preço, aí vai botar agora o preço velho também, para confundir o consumidor, só porque o governo quer que diga, eu baixei, imagina agora, toda vez que um preço baixar, tem que ir lá alguém botar o preço velho e o preço novo junto. É uma medida completamente descabida, e tanto é que ao ser divulgada, a lei não previa punição para ninguém. Ah, mas acontece que o senhor Maurício Carvalho, ele quer ser mais majestade do que o rei. Por quê? Aqueles que não cumprirem serão multados. O decreto precisa ser cumprido, afirmou o diretor do Procon, o bolsonarista Maurício Carvalho. Peço a licença aqui para chamá-lo de bolsonarista, porque eu pessoalmente não o vi dando nenhuma declaração bolsonarista, mas quem faz um negócio desse é porque está de braços dados com Bolsonaro. Porque o decreto em si é absurdo. Porém, envergonhadamente, ele admite que não cabe essa medida e aí não estabelece punição para quem descumprir. Mas o Procon de Feira de Santana estabelece. O senhor Maurício Carvalho quer multar os postos que não apresentarem o preço antigo junto com o preço novo. Bem, não há... Realmente eles têm... O bolsonarismo na Bahia precisa se preocupar, né? Tem motivo para se preocupar porque, olha aí, pesquisa Genial Quest na Bahia. Lula lidera com 62% e Bolsonaro fica em segundo com tem nem 20%, 19%. Então é isso que deixa o pessoal preocupado e tentando forçar a barra para que suba um pouquinho a cotação do Bolsonaro na Bahia. Maurício Carvalho, então, presta esse serviço
ao bolsonarismo em Feira de Santana. Pesquisa da Quest é pesquisa feita por encomenda do Banco Genial, da instituição financeira Genial, é considerada uma das pesquisas mais sólidas em termos de metodologia, mais confiáveis. E aí passemos para um outro item dela, que movimenta mais o eleitor baiano. Porque o voto em Lula já está sacramentado, né? Todo mundo sabe que Lula ganha na Bahia e ganha com folga, como ganha no Nordeste inteiro. Mas aí as atenções se voltam para a eleição para o governo do estado, onde ocorre o oposto. O candidato do PT vai mal. E um candidato de direita, que é o ACM Neto, que o PT fica batendo numa tecla chata, boba, de que na verdade ele está com Bolsonaro, e fica mas esconde. Porém, o ACM Neto é quem está lá na frente. A vantagem que Lula tem sobre Bolsonaro na Bahia ainda é menor do que a vantagem que a ACM Neto tem sobre o PT na Bahia. Vai tão mal a campanha do PT que corre o risco, se bobear, de Jerônimo perder para João Roma. Se não melhorar, e deve melhorar, né? Porque, afinal, é quem está no poder no governo do estado. Tem muita margem de manobra quem está no poder. Mas, por enquanto, o quadro é esse. 61% das intenções de voto para a ACM Neto, obviamente, uma vitória em primeiro turno. Jerônimo Rodrigues, por enquanto, tem 11 e João Roma, 6. Ou seja, está muito mais perto o João Roma do que o Jerônimo Rodrigues, do que os dois juntos somados de ACM Neto. Então, até aqui, nada indica que não haja uma vitória esmagadora de ACM Neto no primeiro turno. Porém, em eleições passadas, também os candidatos do DEM, do grupo de ACM Neto, que já teve outros nomes de partido, estiveram na frente em pesquisas e acabaram derrotados nas urnas. Pode ser que o quadro se repita, pode ser que não se repita. O certo é que nesse ano tem um diferencial. O Lula não quer... O Lula tenta atrair o partido do ACM Neto para o seu lado, União Brasil. E aí, se ele atrair o União Brasil, ele não vai fazer campanha para Jerônimo com todo aquele gosto, com toda aquela vontade. Ele não vai bater em ACM Neto, porque senão a união se desfaz. Daí, você vê que é complicada a situação do Jerônimo Rodrigues para vencer essa eleição. Vamos ficando por aqui nesta sexta-feira. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e semana que vem estaremos de volta. Um abraço para você e até lá.